Então, qual é o seu nome? Daniel Buqueira. Qual é a sua profissão? Tá escrito errado aqui. Atualmente eu sou diretor de tecnologia do Elo 7. É uma empresa, um marketplace de artesanato. A gente, como se fosse, é um mercado, né, onde as pessoas, os artesãos colocam as seus produtos para vender, eles abrem lojas na nossa plataforma e tem compradores que vão lá e compram e eles ganham, né, a gente fica com uma pequena porcentagem dessa venda aí. Tipo uma loja de lojas. Isso, exatamente, é marketplace, né? Tem vários, sei lá, o eBay é um exemplo de marketplace, o Mercado Livre, etc. Só que no nosso caso é só coisas artesanais. E como que você conheceu o dojo de programação? Na verdade, eu conheci o dojo bem lá no início com o pessoal da USP, do IME. Eles foram num evento, se não me engano, acho que foi a XP. O dojo foi criado na França, né? E aí esses caras do IME, Danilo Sato e depois o Hugo Corbucci, eles trouxeram pro IME, no Instituto de Matemática e Estatística da USP, e começaram a fazer algumas sessões de dojo lá. Eu aprendi com eles e depois eu comecei a coordenar algumas sessões de dojo na empresa que eu trabalhava na época tal, e também participei de algumas do próprio IME, comecei a fazer dojos em eventos, enfim, mais ou menos isso. Como é que foi essa sua experiência na local web? Como é que... Então, foi bem interessante. No início foi bem difícil, na verdade, implementar o dojo no local web, porque as pessoas inicialmente achavam que o dojo era uma brincadeira, né, que era algo que não era trabalho. Então a gente fazia o dojo, inicialmente eu fiz só no time que eu trabalhava, então a aceitação era mais fácil. Quando a gente decidiu que abrir para toda a empresa, algumas pessoas tinham várias vezes em que não via ninguém no dojo, porque as pessoas tinham horário marcado e tal, mas as pessoas ficavam com receio de ir e o chefe não gostar muito, que o cara largou no meio do trabalho. Tinha uma certa cobrança, né, que não era explícita, mas implicitamente as pessoas tinham vergonha de ir, achando que o cara vai lá brincar enquanto eu estou aqui trabalhando. Então também tinha uma cobrança dos próprios pares dos desenvolvedores, né? O cara queria ir, mas o amigo dele que também trabalhava no mesmo time não ia, e aí ele se sentia mal de ir e o outro olhava feio para ele, então foi bem difícil. Mas a gente começou a fazer, inicialmente até a gente tentou algumas alternativas do tipo fazer fora do horário de trabalho, no horário mais que não tivesse no horário de trabalho, assim, para não ter essa desculpa. Aí a gente teve um outro problema, que aí todo mundo já tinha ido embora e tal, então as primeiras foram bem devagar, tal, só com as pessoas mais entusiasmadas, e a coisa foi pegando tração, foi pegando inércia, né? Aos poucos as pessoas foram entendendo qual era o valor. Eu tinha um certo apoio da diretoria, então às vezes eu chegava no diretor e falava, a gente está fazendo, mas a pessoa não está indo. Aí eles soltavam um e-mail e falavam, pessoal, pode ir, é legal, a gente apoia, tarará, tarará. Então teve uma melhoria que a gente fez durante um tempo, e aí depois a gente começou a convidar pessoas de fora da local web para participar, né? No caso era a local web, a empresa que eu trabalhava, e isso foi muito legal, porque quando a gente começou a chamar pessoas de fora, aí os dojos começaram a fazer sucesso, porque aí vinham pessoas de fora e acabava enchendo, né? O dojo sempre, só as pessoas de fora já enchiam, e aí as pessoas de dentro começaram a se interessar para misturar, fazer networking, para conhecer gente nova e tal. Então, aí a coisa começou a crescer. Mas ao mesmo tempo demandava muito, quer dizer, tinha que ter uma pessoa lá coordenando e falando, não, eu vou fazer. Se não tivesse essa pessoa que coordenasse os convites, organizasse, pedisse, a empresa até apoiava, mas tinha que ter alguém que fosse o pai da criança, né? Então, quando eu parei de fazer, o dojo meio que morreu, porque não teve ninguém lá que... Eu saí, inclusive, da empresa, e não teve ninguém que assumiu, quer dizer, não sei agora como tá, mas
do que eu ouço falar, não parou de ter justamente porque não tem uma pessoa, não importa quem seja, mas tem que ter alguém que abrace a ideia e faça a coisa acontecer. Com relação assim ao dojo, você acha que o pessoal começou a melhorar em algum aspecto do desenvolvimento? Alguma técnica ágil eles começaram a praticar, adotar mais ou melhor dentro do trabalho? Assim? Eu acho que assim, em geral sim, tem vários benefícios, né? Mas eu não vejo assim que tem o problema que eu vejo que aconteceu é que não era o dojo, apesar de terem acontecido várias sessões, sei lá, umas 20, mas 20 ainda acho que foi pouco. Eu acho que se ele tivesse acontecido com uma seriedade maior, talvez o benefício fosse maior. Então, para as poucas sessões que a gente teve, foram muitas, mas do que eu acho que seria o ideal, pelo menos uma vez por semana, durante muito tempo, durante anos e anos, e que as pessoas que fossem... porque o que acontecia é que vinha sempre muita gente novata, né? E o dojo tem aquela coisa de que sempre tem que incluir todo mundo. Então a gente não conseguia avançar, porque as pessoas que vinham uma ou duas vezes, aí paravam de vir e começavam a vir outras pessoas, e nunca a coisa, diferente do grupo da USP, que era um grupo mais sempre o mesmo, então o grupo fazia um dojo, depois evoluía, depois vamos tentar essa coisa um pouquinho mais avançada, e aí o grupo ia evoluindo junto. Como o grupo era muito dinâmico e a empresa tinha muitas pessoas, então acontecia do dojo sempre começar do patamar básico. Então as pessoas aprendiam lá o básico. Então alguma coisa elas aprendiam, com certeza, mas não evoluíram nesse sentido. Então eu acho que em relação obviamente, TDD é a primeira coisa que as pessoas entendem. Acho que o dojo é uma forma muito legal de você mostrar na prática o que é TDD, as pessoas entendem na prática o TDD. Então, de fato, esse é um benefício grande. E eu acho que um benefício grande também do dojo é a cultura de socializar o desenvolvimento, a cultura de pair programming também, que em muitas empresas não é praticada. Então acho que o pair programming também as pessoas acabam, nossa, eu nunca tinha visto como que é parear e tal. E principalmente essa parte social, essa parte mais humana do desenvolvimento. A parte técnica, claro, aprende um pouco de refatoração, ferramentas de teste automatizado, etc. Mas como no nosso caso a gente ficou muito no estágio inicial, a gente não evoluiu muito nessa parte, ao meu ver. Legal. E você acha que tem alguma coisa, alguma prática ágil que não é indicada para usar no dojo? Uma prática ágil? Na verdade, quer dizer, tem agilidade, quando se fala de métodos ágeis, tem dezenas e dezenas de práticas, né? Deixa eu ser mais explicativo. Assim, na área de desenvolvimento, assim, não com todo o contexto de gerenciamento de projetos, essas coisas não, mas no desenvolvimento de software. Então, depende muito, porque assim, o dojo que foi inventado, tradicional, ele foi meio que criando vertentes, né? Então, por exemplo, inicialmente e a gente tinha algumas modalidades, né? Que a mais famosa é a Randori, que é aquele modelo tradicional, tem um telão, as pessoas fazem código mesmo, TDD, então faz um teste, refatora, né, falha um teste, faz o teste passar, refatora, né, aquela sequência básica. Então, obviamente, TDD, qualquer técnica de programação, orientação a objeto, etc., são todas, acabam entrando nesse bolo, eventualmente, se você quiser aplicar um design pattern dentro do código, você vai ter que ter um time que já andou mais, que já está mais avançado para você chegar nesse estágio, né? Então, isso já começa a ficar no nível mais... não é tão fácil de você chegar.
com relação, por exemplo, eu pensei em integração contínua, né? Integração contínua ou fazer alguma coisa no nível de infraestrutura, sistema operacional. Algumas pessoas tiveram ideias, né, de fazer, vamos fazer um dojo que a gente cria um script para fazer um deploy, por exemplo. Então, dá para tentar levar por esse lado. Eu nunca vi na prática alguma coisa e tão profundamente como é na programação mesmo. Então, porque assim, o dojo a princípio você tem um ambiente colaborativo de aprendizado, né? E tem essas regras que são específicas da programação, que é TDD, isso aí é específico de programação. Então, a gente fez, por exemplo, uma vez um dojo que era para a implementação de uma interface visual, né? Então essa ideia foi legal. O que é implementar uma interface visual? Você tem um Photoshop, uma imagem, um JPEG estático de um site, e você vai ter que implementar o front-end disso em HTML e CSS. Então, o que é o TDD nisso? Então, o TDD seria, você olha para a imagem e aí você vai fazendo pedaços daquela imagem. Então tá, agora eu vou fazer o botão. Então você faz o botão, implementa e depois você coloca o botão implementado com o botão da foto. Tá igual? Esse é o teste que você tem que fazer. Então o teste é visual, não é automatizado, né? Então, quer dizer, não é exatamente um TDD, né? Quer dizer, o TDD seria, qual que é o teste? O teste já é a imagem pronta. Qual que é aí você implementa, compara visualmente, vê que está igual. Então você adapta algumas realidades para você implementar um dojo em outras áreas que também é programação, no fundo, HTML, CSS, etc. Na parte web implementação de interface em geral é programação. Só que quando você entra na parte visual, você tem essas limitações de automatização que você tem que inventar outras maneiras de verificar. Um outro exemplo é fazer, por exemplo, um deploy ou uma instalação de uma infraestrutura. Então existem, inclusive, até algumas tentativas de criar uma infraestrutura automatizada, aqueles arcabouços de configuration management, o Chef, Puppet, algumas ferramentas que você escreve quais são as suas configurações e aperta um botão e ele cria uma máquina exatamente com aquelas configurações. E aí eles fizeram um tal de Cucumber Chef, que é um negócio que você diz como você quer que a máquina se comporte. Então eu gostaria que quando eu acessasse o servidor tal, não sei o que, desse jeito, eu conseguisse conectar na porta tal e respondesse tal coisa. Então você faz esse seria o teste, né? Ou seja, você vai instalar um MySQL na máquina. Então qual que é o teste? O teste me conecto na máquina, na porta 3306, faço uma query, crio uma tabela, faço uma query, insiro um registro e vejo que o registro está lá. Se isso passar, significa que a máquina tem um MySQL. É um teste meio que de aceitação, né? E aí você cria esse teste, aí você instala a máquina, roda o teste, se rodar é porque tem o MySQL lá, né? Então você vai adaptando algumas áreas que não são específicas de programação para tentar criar o dojo. Então, no fundo, o que é? É você aprender a disseminar o conhecimento, parear, para fazer as pessoas trabalharem juntas, etc. Não sei se eu respondi exatamente, diretamente a sua pergunta, mas respondo algumas ideias. Eu acho que os comentários são válidos também, porque, de uma certa forma, é uma entrevista não estruturada para pegar suas opiniões sobre o dojo, né? Até se você tiver mais algum comentário adicional, uma coisa que você queira falar. Então, uma coisa que eu percebi assim é que o dojo, a gente chegou a fazer outros modelos de dojo que são bem legais também. O dojo Kake, que é um modelo onde você é o oposto do Randori. No Randori todo mundo tem que prestar atenção, as pessoas não podem ficar conversando enquanto a dupla está programando, e no Kake é o contrário, você tem pessoas programando e tem pessoas que não estão olhando o que as pessoas que estão programando estão fazendo. Então esse é um tipo de dojo que é bem legal de você fazer, por exemplo, em eventos, assim, onde a pessoa está passando e fala, agora você, vem aqui, programa 7 minutos e vai embora. Que é um outro exercício que é bem legal, porque você tem que pegar um legado, um código que está lá, que
apareceu do nada, você não sabe o que aconteceu, você de repente chegou, você tem que fazer alguma coisa em 7 minutos e ir embora. Né, que é um pouco o que acontece na vida real. Você chega na empresa, tem que já sair programando, dali a pouco você sai da empresa, entra uma outra pessoa e a coisa tem que continuar de alguma forma. Então é uma modalidade bem legal. E também a gente percebeu que o Dojo é uma ferramenta bem legal para contratação também. As empresas que fazem, que promovem o Dojo, muitas pessoas que a gente contratou na Local Web foram pessoas que foram no Dojo da Local Web e que gostaram do ambiente e se interessaram, e a gente, observando as pessoas no Dojo, pudemos identificar que eram algumas pessoas talentosas, e aí depois, claro, é mais o primeiro contato, mas aí você chama para uma entrevista e muitas pessoas acabam sendo contratadas por conta disso. Né? Então é uma ferramenta muito poderosa que as pessoas não usam, assim, as empresas não entendem muito. É uma ferramenta de socialização, de criar comunidade muito legal, né? Tem a comunidade Dojo SP, o Dojo Rio, que também ficou bem difundido. Na verdade o Dojo se espalhou pelo Brasil inteiro, isso foi bem legal. A gente fez, eu já fiz Dojo em Salvador, no Rio, em Porto Alegre, e aí existem algumas outras modalidades, né, que não são exatamente um dojo, mas são maratonas de programação que de uma forma ou de outra as pessoas aprendem alguma coisa e se divertem, né, e isso é muito legal. Uma outra coisa importante, que eu acho bem importante na verdade do dojo, é que sempre tem que ter comida. Né? A comida ela é fundamental, parece bobagem, mas eu acho que ela é fundamental no final da reunião, a retrospectiva, né? Que é super importante, e a comida, que é a hora que as pessoas falam, a hora que as pessoas você abre espaço para cada um se manifestar, dizer o que pensa, o que não pensa, o que foi bom, o que não foi. E a comida é aquela coisa, né, que faz as pessoas entrarem em contato com alguma coisa mais humana, né? Eu acho que o Dojo ele é algo que veio para humanizar, né, um pouco a nossa vida de desenvolvedor. Acho que tem um pouco isso. Eu percebo que uma das coisas que eu gosto no Dojo é que quebra aquela coisa do programador trabalhar sozinho, né? Resolver problemas sozinho. Muitas aulas do laboratório de programação são dadas dessa forma: o professor lá na frente e os alunos, cada um em uma máquina, trabalhando sozinhos. E aí eles se acostumam a isso, e quando vão para o mercado e tem que fazer um par, eles não estão habilitados a fazer um par. Isso é um problema sério, né? As pessoas, na vida real você tem que trabalhar com as pessoas, né? Você não trabalha sozinho. Claro, você vai fazer um software lá pequenininho, uma coisinha boba, você faz sozinho na sua casa, mas o mundo real é bem diferente, né? O mundo real é time, são pessoas interagindo, se colaborando, um ajudando o outro, sabe? E isso daí acho que o Dojo estimula bastante esse tipo de situação, com certeza. Legal. Obrigado. Cara, obrigado a vocês, foi um prazer aí, qualquer coisa, estamos disponíveis. Valeu, muito obrigado.